Câmara aprova a taxa de longo prazo. Frente Parlamentar da Agropecuária pede que governo perdoe dívidas do Fundo Rural. E ainda a queda das principais commodities agrícolas nesta quarta-feira. O Mercado do Campo de hoje, 30 de agosto, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. A Câmara Federal dos Deputados aprovou agora à tarde a taxa de longo prazo que baliza os empréstimos do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Essa aprovação ela aconteceu hoje, depois de muita demora, muita polêmica, e o texto deve ser encaminhado para o Senado na próxima terça-feira. Essa aprovação fez com que o dólar tivesse uma leve queda no fim do fechamento do mercado nesta quarta-feira. A queda foi de 0,06% e o dólar comercial encerra o dia de hoje a R$ 3,16 mais 20. E ontem a Câmara fechou um pré-acordo sobre o texto de autoria do texto da medida provisória que trata dos refis, o programa de parcelamento tributário de devedores da União. Com esse acordo, as empresas poderão ter desconto de até 60% na multa e 90% nos juros. E o índice Bovespa, o principal índice aqui da B3, também veio em queda hoje, uma queda de 0,62%, saindo do patamar dos 71 mil pontos que era visto aí nos últimos dias e passando para os 70.886 pontos. Entre as principais altas desta quarta-feira, aparecem os papéis da Santos Brasil ON, um avanço de quase 9%. E a Frente Parlamentar Agropecuária discute em Brasília a cobrança do Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. De acordo com o entendimento do Supremo, caso aprovado, o projeto da senadora Cátia Abreu não anulará a cobrança do fundo. Mais informações com a repórter Camila Xavier. A reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária dessa semana teve como tema principal o Fundo Rural, depois que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de resolução da senadora Cátia Abreu que suspende a execução de artigos das leis que criaram o Fundo Rural. Há divergências de entendimentos, mas alguns juristas afirmam que a proposta, se decretada pelo presidente do Senado, pode acabar definitivamente com a cobrança do tributo, cabendo a medida provisória do Fundo Rural regulamentar apenas de 2018 para frente. Nós estamos agora aí num imbróglio danado, né? Porque tem a decisão do Senado, naquele projeto de decreto do Senado, que simplesmente ele faz a remissão da dívida ou anula essa dívida pretensa do Fundo Rural. E temos o outro lado da medida provisória que está em andamento e tem o prazo do dia 27 de setembro para as pessoas aderir. Então, a pergunta é, se não aderir, como é que fica? Se deixar de recolher, como é que fica? Se recolhe ou não recolhe? É a pergunta que as pessoas fazem para nós e a gente não sabe responder, porque a medida provisória tem que andar, no Senado também tem que andar, tem mais 5 sessões para depois, talvez, ir até para plenário e depois ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal em cima da medida do Senado. Então, nós estamos, na verdade, num imbróglio muito grande. Esta semana está previsto para ocorrer uma reunião de trabalho no Congresso Nacional com o presidente da Comissão Mista Especial, senador Dário Berger, a relatora da MP, deputada Tereza Cristina, e consultores legislativos, para tratar da alteração da data limite de adesão para a renegociação da dívida do Fundo Rural. Nós já vamos ver uma análise amanhã de todas essas emendas que entraram, tem muitas repetidas, né? Para ver realmente quantas emendas nós temos que analisar e ver em quanto tempo, vamos fazer uma contagem regressiva, do dia 29 de setembro para hoje, né, ou para amanhã, para ver quanto tempo nós temos aí para finalizar o relatório. Camila Xavier para o SBA. Mercado do Campo traz as primeiras informações do tempo com Juliana Rezende, que traz a previsão para o centro-sul do país, com destaque para a cultura do milho. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel.
Olá, boa tarde a todos. Nos últimos períodos, o tempo mais seco no centro-sul do país tem favorecido principalmente os produtores de milho safrinha, porque com a falta de chuvas, eles puderam avançar com as atividades no campo e agora já ganham um ritmo mais intenso em fase final de colheita. Só que essa falta de chuvas também garantiu déficit hídrico, principalmente entre Mato Grosso, Goiás e também o estado de Minas Gerais. No decorrer dos próximos dias, a tendência ainda será de tempo seco em grande parte do centro-sul do país. Algumas instabilidades ocorrem no Rio Grande do Sul, do oeste, se espalhando também para as áreas ao sul e ao leste do estado. Mas o volume de chuva não deve ser muito expressivo e não passa de 15 milímetros o acumulado no Rio Grande do Sul, pelo menos até o dia 4 de setembro. Já durante o segundo período, pouca coisa muda ainda nas regiões do centro-sul do país. O tempo seco persiste na maior parte do centro-oeste, do sudeste e também no interior do Paraná. As instabilidades no sul ainda devem se manter, mas o volume de chuva segue baixo e não passa dessa vez de 15 milímetros no Rio Grande do Sul e na faixa leste de Santa Catarina as pancadas seguem bastante isoladas e fracas e o acumulado durante os 5 dias não passa de 5 milímetros. Já durante o terceiro período, o tempo seco ainda deve persistir, principalmente nas regiões do centro-oeste, do sudeste, também algumas áreas de Santa Catarina e na maior parte do Paraná. As chuvas seguem persistentes na região sul e agora seguem concentradas entre o Rio Grande do Sul e a faixa sul do estado catarinense. O volume de chuva pouco muda. As pancadas ainda devem seguir mais isoladas e também intercaladas com períodos de tempo mais seco. O acumulado de chuva no Rio Grande do Sul não passa de 15 milímetros entre o período do dia 10 até o dia 14 de setembro. Então, ao longo das próximas semanas, o tempo seco na região centro-oeste e também na região sudeste seguem favorecendo principalmente os produtores de milho safrinha, que vão poder avançar com as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Daqui a pouco a Juliana volta com mais previsão do tempo para o centro-norte do país. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações do café. Não saia daí. Mercado do Campo está de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o café teve mais um dia de queda nas bolsas internacionais. De acordo com os analistas, isso acontece porque as chuvas das últimas semanas favoreceram a floração dos cafezais aqui no Brasil, que é o principal importador do produto no mundo. Com isso, os contratos com vencimento para o mês de setembro na Bolsa de Londres, falando do café robusta, caíram quase 2% e foram negociados nesta quarta-feira por $2.105 a tonelada. Os contratos com vencimento para novembro, negociados por $2.075 a tonelada, caíram quase 1,5%. Contratos para janeiro do ano que vem, negociados hoje na Bolsa de Londres por $2.044 a tonelada, queda de 1,6% neste vencimento, e os contratos para março do ano que vem caíram quase 1% também e foram negociados hoje na Bolsa de Londres por $2.030 a tonelada. O café arábica na Bolsa de Nova York também veio em queda nesta quarta-feira. O contrato de setembro perdeu 0,27% e foi negociado por $1,26 por libra-peso. Contratos para dezembro a $1,28 ou centavos por libra-peso, queda de 0,34%. Contratos para março do ano que vem, negociados em Nova York a $1,31 por libra-peso, desvalorização de 0,30% neste vencimento. E contratos para maio do ano que vem a $1,34 ou centavos por libra-peso, com queda de 0,29%. Na máxima do dia, esse contrato chegou a $1,34 por libra-peso, com mais uns quebrados, e na mínima do dia, $1,32 por libra-peso. Todos os principais contratos em queda, portanto, nesta quarta-feira, tanto na Bolsa de Londres, o café robusta, como na Bolsa de Nova York, o café arábica. Já o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3, veio em queda parcialmente e a outra metade dos principais contratos teve uma leve alta. O contrato de setembro, por exemplo, subiu 0,69% e foi negociado hoje aqui na B3, conforme o ajuste atual, por $152,30 a saca. Contratos para o mês de dezembro, $157,05 a saca, leve alta de 0,10%.
Contratos para setembro do ano que vem, contrato referência para o mercado do café, $163,70 a saca, em queda de 0,33%. E contratos para setembro de 2019, $174,70 a saca, desvalorização de 0,23% neste contrato de setembro de 2019. Mercado do Campo, mais uma vez, traz informações do clima com Juliana Rezende, que fala agora do centro-norte do país. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. As lavouras de algodão do oeste da Bahia seguem em fase de colheita e a falta de chuvas tem garantido boas condições climáticas para que os produtores possam avançar com as atividades no campo. Só que essa falta de chuvas também ocorre na maior parte do interior do Nordeste, também em algumas áreas da região norte. Nas áreas em vermelho do mapa, o déficit hídrico agora prejudica principalmente aquelas lavouras que estão em fase de desenvolvimento, mas acaba beneficiando as lavouras que estão em fase de colheita, como é o caso do algodão. No decorrer dos próximos dias, a tendência é de tempo firme no interior do Nordeste e também nas áreas mais ao sul da região norte. A chuva ainda segue concentrada no extremo norte do país e também na faixa leste do Nordeste. A chuva ganha até um pouco mais de força no litoral sul da Bahia, onde as pancadas ganham mais intensidade ao longo dos próximos 5 dias e o volume de chuva pode alcançar até 15 milímetros até o dia 4 de setembro. Durante o segundo período, a chuva ainda deve persistir em algumas áreas da região norte, inclusive em Roraima, a chuva ganha até um pouco mais de intensidade. O acumulado pode alcançar até 30 milímetros. Na região nordeste, pouca coisa muda. A chuva ainda deve seguir persistente em toda a faixa leste da região, enquanto que no interior do Nordeste e também em algumas áreas da região norte, o tempo seco persiste e as instabilidades não avançam para essas áreas. Já no decorrer do terceiro período, as chuvas ainda devem persistir, principalmente na metade oeste da região norte e também na faixa leste do Nordeste. As pancadas ganham um pouco mais de intensidade, o acumulado de chuva varia de 15 até 30 milímetros. Agora, no interior do Nordeste, principalmente na faixa oeste da Bahia, até o dia 14 de setembro, é o tempo seco que predomina e isso segue beneficiando os produtores de algodão para que possam avançar com as atividades no campo, especialmente a colheita. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com informações do mercado de milho e de soja em Chicago e também aqui na B3. Não saia daí! Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Neste domingo, o Canal do Boi transmite ao vivo o leilão Reprodutores Nelore. De Campo Grande, quem tem as informações pra gente é a repórter Rosa Cabral. Boa tarde, Rosa. Olá, Sara, boa tarde para você e a todos que acompanham a nossa programação por esse Brasilzão afora. Realmente esse é um leilão que já é tradição pelas lentes do Canal do Boi. E aí tem quem acelera as batidas do martelo e faz os negócios para os criadores. Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso amigo Éder Benites, o conhecido dos pecuaristas Catatal. Boa tarde para você. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Sara, lá em São Paulo, né? Boa tarde, amigos de todo o Brasil. É isso aí, olha, o trabalho de duas marcas dentro do nosso estado e do Brasil, que é a marca 42, deputado Cícero, nosso eterno deputado Cícero de Souza, o trabalho brilhante em animais avaliados, e o seu Geraldo Carvalho, pai de Fernando, pai do Geraldo, dessa família realmente que é dedicado em produzir genética dentro da raça Nelore. O trabalho de seleção da São Lourenço é um trabalho também com muita transparência, com muito esmero. Por que eu digo isso? Pela dedicação. Olha a imagem que o amigo está acompanhando ao vivo, essa imagem é ao vivo, né, para vocês observarem a estoura. A estoura que está aparecendo é estoura de repasse. É para repassar gado PO, entendeu? Então o amigo tem essa oportunidade, é um trabalho, uma torada top 01, top 05, top 1, top 5, top 2, top 3% nas avaliações. Enfim, tem todo um trabalho. E outra coisa importante, né? E outra coisa importante que nós podemos, eu posso frisar bastante aqui, todos os touros com registro definitivo. A torada realmente com registro definitivo é o Nelore 42 e a São Lourenço, o Nelore São Lourenço, né? Quer dizer, o leilão Nelore, leilão Reprodutores Capital, edição Primavera. Olha só esse touro no vídeo. É um touro de destaque do leilão, é um touro para repassar gado PO,
tá certo? É reprodutor que vem com a chancela, com um trabalho importante, né, da São Lourenço. Ele é filho do dirigível da Colonial, é um touro que vem com capricho, com critério, na avaliação, ele é top 0,1%, melhor em 1000. Quer dizer, você tem um touro top 0,1, isso evidentemente que dá essa condição como reprodutor, dá essa condição como uma grande ferramenta para produzir genética. Tudo isso, o amigo tem aí essa oportunidade mais do que especial para vocês, senhores, e toma helicóptero, tá aí, né? Leilão Reprodutores Nelore Capital, domingo às 14 horas, será servido o almoço e logo na sequência o início do leilão. Quer dizer, todo o trabalho, todo o capricho de uma marca que produz genética, duas marcas, né? O Nelore 42 e o Nelore São Lourenço, de um trabalho ímpar. Agora, Catatal, quando a gente fala em qualidade, por exemplo, são duas marcas conceituadas na pecuária brasileira, né? O que nós podemos pontuar, por exemplo, de diferente nessa genética que possa somar hoje no criatório que está aí assistindo por esse Brasil afora? Primeiro, o trabalho de muita consistência em busca do aprimoramento genético com avaliação. Isso é importante. É você conseguir fazer as duas coisas. Você procura um animal racialmente espetacular, com seu cupim muito bem delineado, posicionamento do cupim em cima da paleta. Você observa comigo a sua linha, pescoço, a boa caracterização, comprimento, né? Se você analisar do cupim até no osso sacro, você observa comigo uma linha de dorso de uma amplitude, né? Um comprimento de contrafilé, o arqueamento das suas costelas, a profundidade das suas costelas. É touro que tem mais costelas do que perna. Isso é precocidade. Isso eu ganho quando você tem um boi lá no frigorífico. Os filhos desses touros, evidente que eles, primeiro, as fêmeas vão emprenhar mais cedo pela precocidade, pela régua de DEP. Segundo, beleza racial, um conjunto perfeito, que eu acho que cai muito bem. Aí você consegue ter esse diferencial. Terceiro ponto importante, o trabalho de seleção na busca, como eu disse, em aprimoramento, em genética e avaliação. Quer dizer, quando você tem todo esse contexto, você tem toda essa mistura muito positiva, evidente que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. É muito simples essa conta. Se você tem um touro que tem essas características, peso ao desmame, peso ao sobriano, o CE, idade ao primeiro parto, se é um touro que ele tem, através da sua régua de DEP, ele é muito bom para isso, evidente que você vai ter um boi, você vai desmamar um bezerro com 20, 25, 30 quilos a mais. Se você fizer uma conta por baixo, né, hoje evidentemente dá mais de 5,50, mas se você fizer uma conta a R$5 com 20 quilos, olha, você vai ter aí R$150 a mais agregando por bezerro, né? Então você faz uma conta, se você produz 1000 bezerros, você imagina o tamanho, a dimensão, quando você começa a observar o seu ganho. E as fêmeas? Vamos falar um pouquinho das fêmeas. As fêmeas que vão emprenhar o sobriano, as fêmeas que vão emprenhar não chegando na sua segunda idade. Quer dizer, você consegue encurtar todo o seu processo. Se você colocar o custo operacional por ano, vai de R$250 a R$300 por cabeça, e você conseguir diminuir isso pela metade, evidente que você tem um ganho de quase R$300 por cabeça quando a novilha, ela emprenha cedo, ela pare bem, ela vai criar muito bem o seu bezerro. Quer dizer, você consegue, eu acho que, eu costumo dizer o seguinte, a grande vantagem hoje do pecuarista, quando ele sente no bolso, né? O produtor rural como um todo. Quer dizer, se você consegue mensurar todos esses pontos que eu já passei aqui, evidentemente que você vai ter um lucro muito maior de 20% a 30% a mais no seu trabalho o ano que você for na sua safra filhos dos touros e as filhas desses touros que serão comercializados no domingo através do Canal do Boi. Quer dizer, é um trabalho de duas grandes marcas, Nelore 42, Nelore São Lourenço, seu Geraldo Carvalho, seu Cícero de Souza e toda essa família realmente que é o Nelore Reprodutores Capital Edição Primavera, sem dúvida nenhuma, não tem erro. E um detalhe, serão ofertados 800 animais de corte.
no leilão. Fora, evidentemente, os touros. Na abertura do leilão, eu vou ter o prazer de estar vendendo 100 novilhas LA com prens de touro PO. Teremos aí bezerros, bezerras, novilhas para serem touradas, enfim, é um trabalho que no conjunto da obra, quando nós falamos o leilão Reprodutores Primavera e Edição leilão Reprodutores Capital Edição Primavera, no conjunto da obra são resultados muito positivos que nós temos aí, sem dúvida nenhuma, você conseguir aumentar a taxa de prenhez, aumentar o peso de desmame, o desfrute sendo maior, é evidente que você tem um lucro maior no bolso. Tá certo, falou o mestre Catatal aí, experiente e que conhece muito bem de pecuária e amigo de muitos criadores por esse Brasil afora. E aí, uma vez eu ouvi o seu Cícero dizendo que diz que leilão bom é aquele leilão que tem boa produção. E você fechou a régua aí dizendo o rendimento do bolso, ou seja, está tudo garantido. Se despedindo então para a gente encerrar. Tá certo, gente. Olha, em nome do nosso eterno deputado Cícero de Souza, em nome do seu Geraldo Carvalho, né? Em nome desses dois grandes criadores, em meu nome, em nome do Luciano Pires, em nome do Fernando, do Geraldo, da Capitaliza, em nome do Fúvio, do Carlota, de toda a equipe que estão diretamente ou indiretamente envolvidos em todo esse processo. Nós aproveitamos, em nome do SBA, que você não perca essa grande edição do leilão Reprodutores Capital Edição Primavera, que acontece no domingo. Tá certo, Catatal, obrigada pela sua participação. E você que está dando uma passadinha aqui por Campo Grande, pode dar uma chegada aqui no local do... Como é que chama aqui mesmo, Catatal? Terra Nova, Centro de Eventos. Isso, Terra Nova, Centro de Eventos, a porteira está aberta e pode chegar e dar uma analisada nos animais pessoalmente, ok? Bom, Sara, eu volto com você. Boa tarde a todos. Obrigada, Rosa. Obrigada, Éder Catatal. Lembrando, então, que o leilão tem transmissão ao vivo no domingo a partir das 2 horas da tarde no canal do Boi, é claro. E o milho teve 4ª sessão de baixa hoje em Chicago. De acordo com os analistas, isso acontece também por causa da valorização do dólar frente a outras moedas ao redor do mundo, o que faz com que as commodities produzidas no país norte-americano sejam desvalorizadas. Aqui no painel a gente acompanha de quanto que foram as quedas nas cotações do milho nos principais contratos. O contrato de setembro caiu 1,19% e foi negociado hoje em Chicago por $3,29 por bushel. O contrato de dezembro desvalorizou quase 1%, negociado a $3,45 por bushel. Na máxima do dia, ele chegou a $3,49 por bushel, mas nos últimos negócios, portanto, ficou em $3,45 por bushel. Contratos com vencimento para março, queda de 0,89%. Negociados por $3,58 por bushel na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Já os contratos negociados aqui na B3 do milho BMF Bovespa tiveram em parte queda e em parte alta. O contrato com vencimento para setembro valorizou 0,29%, negociado a R$ 27,21 a saca. Os contratos com vencimento para novembro foram negociados por R$ 28,92 a saca, com alta de 0,03%, muito próximo da estabilidade, portanto. Os contratos para janeiro do ano que vem foram 520 contratos negociados no valor de R$ 30,24 a saca, alta de 0,30%. E os contratos para março do ano que vem foram negociados aqui na B3 hoje por R$ 31,99 a saca, queda de 0,03% neste vencimento. O que também mexeu com o preço do milho na Bolsa de Chicago foi a questão da redução no preço do petróleo, que influencia diretamente no mercado de etanol lá nos Estados Unidos, que tem no milho o principal ingrediente, a principal matéria-prima. Enquanto isso, a soja em Chicago também veio em queda hoje, acompanhando esse movimento de valorização do dólar frente a outras moedas. E também o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevendo uma boa safra e também outro fator que vem influenciando nas commodities lá nos Estados Unidos é a questão da previsão do tempo, que deve ser muito boa
para os próximos dias no meio-oeste norte-americano, a principal região produtora de lá. Os contratos para setembro, então, caíram 0,83% e foram negociados hoje por $9,23 por bushel. Os contratos para o mês de novembro foram negociados por $9,33 por bushel, queda de 0,42%. E os contratos para janeiro do ano que vem caíram 0,39%, negociados a $9,42 por bushel. Enquanto isso, a soja BMF negociada aqui na B3 nesta quarta-feira também veio em queda nos principais vencimentos. Os contratos para setembro caíram 0,88%, negociados por $20,34 a saca. Contratos com vencimento para novembro, $20,57 a saca foi o valor da negociação. Hoje, aqui na B3, quarta-feira, foram 80 contratos negociados para este vencimento, que vieram então em queda de 0,44%. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, $20,78 a saca. Na máxima do dia, no ajuste anterior, era cotado a $20,87 a saca e hoje, portanto, o mercado fechou em $20,78 a saca. O contrato para janeiro do ano que veio em queda de 0,43%. Já os contratos para março do ano que vem foram negociados aqui na B3 hoje por $20,99 a saca. A queda é de 0,33% neste vencimento. E no estado de Mato Grosso do Sul, a produção do trigo vem ganhando mais espaço em muitas propriedades. Mas por lá o que está preocupando os produtores é a Bruzone. Fazenda Panorama, localizada na região sul do estado de Mato Grosso do Sul. Aqui são cultivados quase 400 hectares de trigo. A produção desta cultura vem desde 1985, quando a família Cassol escolheu a cultivar. O trigo plantado no mês de abril já garantiu boa qualidade, mas a única preocupação do triticultor é a doença chamada Bruzone. Ela compromete o desenvolvimento do grão, além de deixá-lo menor e comprometendo a qualidade do trigo. Quando ela ataca o trigo, periga perder de 30%, 50%, às vezes até 100% da área devido a essa doença. Apesar de existir zoneamento agrícola de risco climático, no estado de Mato Grosso do Sul, a cultura do trigo é plantada somente no sistema de sequeiro. Apesar da irrigação ser uma ótima prática interessante pelo aumento da produtividade e proporcionar uma maior estabilidade no cultivo. O clima é muito favorável para o trigo aqui. Por quê? O trigo é uma cultura do inverno. Ela gosta de frio, tá? E na colheita ela não gosta de chuva. Então, para quando nós for começar a colher o trigo, aqui o estado é pouca chuva. Então, a qualidade do trigo é a melhor que tem, onde assim, aqui não digo no Brasil, mas aqui uma qualidade estrondosa devido à época da colheita dela. É uma colheita na época da seca, que é agosto, setembro. Então é pouca chuva. Então a qualidade do trigo se supera muito aqui na nossa região. O trigo no Mato Grosso do Sul é cultivado na região centro-sul do estado. Aqui no município de Laguna Carapã, a média de produtividade é de 35 sacas por hectare. O trigo é um dos 3 cereais mais cultivados no mundo. Para Irineu, ele pode ser considerado como terceira cultura. Começando a ter umas ideias de terceira cultura, como plantar soja, feijão e depois do feijão plantar trigo. Então ele está começando a se encaixar como terceira cultura, mas ainda está começando a ideia dessa terceira cultura. De acordo com a Conab, para a safra 2016 e 17, a estimativa é de 238.220.000 toneladas. Nesta safra, espera-se uma produção de 5.200.000 toneladas. E o Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta às 5h35 da tarde, horário de Brasília.